E aí, pessoal, estou de volta, André Hedlund com o podcast O Fator Coruja, aprendendo a aprender. Às vezes eu esqueço de falar isso, né? Esse podcast que tem clube de assinatura, que tem livro, é para ensinar a gente a aprender melhor. Eu sou educador, sou aluno também, né? Eterno estudante, e eu quero compartilhar algumas coisas que eu venho aprendendo ao longo do caminho com vocês, né? E hoje eu vou falar sobre um assunto que é meio espinhoso, né? Cabeludo. Acho que tem muita gente, eu tô improvisando aqui no hotel, né? Vocês vão notar que eu tô sempre gravando em algum hotel. Mas esse assunto aqui tem levado muita gente à falência, tem enriquecido algumas pessoas e tem levado principalmente aqueles que querem aprender ao desespero, que é a aprendizagem de uma língua, de um novo idioma. Vamos falar assim de uma língua adicional, né? Então eu sou falante de português brasileiro e eu quero aprender inglês. Tá, como é que funciona? Vocês já ouviram falar um monte de coisas, vários mitos inclusive, então hoje eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso. Vou falar sobre o que funciona de fato quando você está aprendendo uma nova língua e vou dar as más, mas também as boas notícias, né? Vocês sabem, nem tudo tem que ser fácil. Inclusive, às vezes, quanto mais difícil, melhor. Já falei sobre dificuldades desejáveis em algum vídeo aí, mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho então sobre aprendizagem de línguas, tá? Antes de mais nada, gente, eu quero dizer aqui para vocês o seguinte. Eu sou professor de língua inglesa desde 2005. Ou seja, né, eu tenho bastante experiência com o assunto e a partir de 2015, mais ou menos, até um pouquinho antes, eu virei formador de professores de língua inglesa e também ajudei outros professores de outros idiomas, tá? Yes! Então eu entendo do assunto, tá? Quer dizer, né? Não quer dizer tanta coisa assim. Tem gente que trabalha muito mais tempo do que eu, e tem gente que tem a mesma experiência que eu e não entende tanto assim, enfim. Mas só para dar um pouquinho aí do meu histórico. Mas mais do que isso, eu estudei no mestrado científico na Inglaterra, na Universidade de Bristol, como a gente adquire línguas, né? Se vocês quiserem, eu gravo um outro vídeo falando um pouquinho sobre essas diferenças, mas acho que isso aqui não importa agora, tá? Aquisição de segunda língua, que é um ramo da linguística, eu poderia dizer, ou até da neurociência e psicologia, que estudam como as pessoas aprendem uma língua nova. E aí, só tô checando aqui para ver se o microfone tá ligado. E aí, o que dizem, né? Então, eu vou falar de algumas ideias que ou são muito erradas, ou tão distorcidas, e também de algumas ideias que realmente podem ajudar. Eu já passei na pele, como todos aqui, né? Ou acho que a maioria que está me assistindo, também passei, senti na pele, na verdade, né? Passei pela experiência de aprender um novo idioma. O inglês foi o caso, só que eu era muito novinho. Era criança, comecei com 6, 7 anos, né? Mas eu aprendi outros idiomas. Eu aprendi alemão depois, eu aprendi francês depois, aprendi grego, quer dizer, meu grego é horrível, mas eu comecei a aprender grego, aí eu parei, enfim, aprendi um pouco de sueco, porque meu pai era sueco e tudo mais. O que as pessoas dizem por aí? Primeira coisa, que existe uma idade limite para você aprender um idioma novo. Isso está muito baseado na pesquisa de aquisição de segunda língua e na ideia de períodos críticos, tá? Então quer dizer que, se eu não for exposto ou exposta a idioma X com a idade certa, né, aí tem uma janela de oportunidade. Se eu passei dessa idade, eu já não consigo aprender muito bem. É verdade isso, gente? Não é verdade assim. A gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente pensa em língua, a gente tem que lembrar que língua é composta de várias coisas. Então, a gente pode dividir a língua em coisas do tipo, né? Quem estuda linguística vai lembrar disso, né? A gente vai olhar para a fonética, né, para os sons da língua, a gente vai olhar para morfologia, para as palavras, como é que a gente forma as palavras. Quando a gente junta as palavras,
para formar frases, aí a gente tá falando de sintaxe, né? Então tem coisas, tem níveis diferentes, né? Vai subindo, vai ficando maior e maior e maior. Semântica, quando a gente tá falando do significado das coisas, né? Quando a gente fala do significado das coisas em contextos específicos, a gente tá falando de pragmática. Enfim. E a gente também pode pensar nas 4 habilidades de uma língua, né? Aí os exames de proficiência vão usar muito isso. Então, quais são as 4 habilidades? A gente tem que ter fluência, ou melhor, proficiência oral, né? Então, oralidade, vamos pensar assim, saber falar a língua. A gente tem que ter audição boa, né? Compreensão auditiva, né? Saber ouvir e escutar o que alguém diz e entender. Mas a gente também deveria saber escrever e ler. São as 4 habilidades aí. E aí, o que acontece? Existem pesquisas interessantes sobre um período crítico fonológico. Quer dizer que quanto mais cedo eu começar, ou também não precisa ser muito cedo, mas tem um limite aí, e eu posso até citar aqui, tem alguns artigos de uma pesquisadora chamada Patricia Kuhl, K-U-H-L. Kuhl, Patricia Kuhl, mostrando que existe uma janela fonológica que a partir do 10º mês de idade, olha só, as crianças deixam de ouvir certos sons, não conseguem ouvir e identificar esses sons. Então, se elas não conseguem ouvir e identificar, elas vão fechando, né, o cérebro, vamos dizer assim, para aqueles sons e não conseguem reproduzir com facilidade depois. É claro que isso vai caindo ao longo do tempo. Se você não consegue ouvir e reproduzir depois, você vai ter um sotaque mais pronunciado, vamos dizer assim, né? Porque é mais difícil de você imitar aquele som como os nativos, mas aí tem outra questão dessa ideia do nativo, tá? Só que tem muita pesquisa mostrando que a gente pode sim aprender um idioma com qualquer idade. Tem, inclusive, eu sempre cito a Mary Hobson, que foi uma cidadã britânica que começou a aprender russo com 56 anos, se eu não me engano. Ela tirou um doutorado, gente. Fez um doutorado em literatura russa, começou com 56. E ela virou uma das maiores intérpretes de um poeta russo. Assim, ela era muito boa, extremamente fluente e proficiente, né? Quando a gente fala de fluência, a gente tá falando mais da cadência das coisas. Quando eu tô falando aqui, montando as frases de maneira muito coerente, espero, né? Eu tô sendo fluente. Eu posso ser fluente em níveis diferentes. Quando eu tô falando de proficiência, eu tô falando de nível, né? Então, eu posso ser básico, posso ser intermediário ou pré-intermediário, intermediário superior, avançado e proficiente. Eu tenho um nível muito alto, né, de manipulação, de uso dessa língua. Então, vamos pensar em proficiência, não fluência, né? Quando a gente consegue atingir a proficiência, sim, começando com qualquer idade. Quer dizer que a gente vai ter um sotaque mais destacado, né? Sim, dependendo da idade, a gente talvez não consiga soar como nativo. Só que isso é um grande mito que já vou dizer aqui, gente, soar como nativo não é uma coisa tão interessante assim, tá? Os nativos não são os melhores comunicadores do mundo, normalmente. Principalmente os nativos que a gente idealiza, que são os nativos dos Estados Unidos e os nativos do Reino Unido, né? Então, eles não são grandes exemplos de comunicadores inteligíveis, ou seja, que todo mundo consegue entender com facilidade. E tem outros países onde o inglês é língua oficial, primeira língua, que também são nativos e a gente quase nunca fala deles. A Nigéria, por exemplo, né? Às vezes as pessoas esquecem que o inglês falado em Bangladesh, ou na Índia, ou sei lá, na Austrália, né? Onde o inglês é a língua oficial, também é inglês nativo, só que a gente não fala, não gosta. Então essa coisa de nativo, vamos parar. É melhor a gente ter professoras qualificadas que são proficientes, né? Que são proficientes, que têm um nível de proficiência adequado para dar aula, mas que conhecem técnicas, estratégias de ensino de idiomas, que fizeram algum tipo de treinamento, né? De preferência, fizeram, sei lá, um curso de letras aqui no Brasil, ou um TESOL, né? Que é um curso de Teaching English to Speakers of Other Languages, ou seja, que é o ensino de inglês para falantes de outros idiomas.
que seria mais ou menos o letras, né, que a gente tem aqui, são quase que equivalentes, mas tem um componente mais prático. Enfim, tem outros cursos aí. Então tem que ter qualificação, tem que ter proficiência adequada para ensinar. Então essa coisa de, eu tenho que começar com essa idade, senão não vou conseguir chegar no nível de proficiência. Não, gente, consegue sim. A única vantagem que me vem à cabeça agora, aliás, são duas, vamos ser sinceros. Você começou cedo, você tem mais possibilidades ou chances de terminar. Você vai até o fim do curso e fica vários anos, né, estudando esse idioma. Foi o meu caso, eu fiquei muitos anos estudando inglês porque eu comecei cedo. Se eu começasse com 18 anos, no meio do caminho eu poderia ter parado porque tem outras prioridades aí na vida. Então, quanto mais velho a gente fica, mais complicado encaixar isso na agenda, não é? Então essa é a vantagem de começar como criança, porque você não tem muita opção, você tem que fazer, seus pais te colocam lá. E a segunda vantagem, que eu não vejo como vantagem, é soar mais como nativo, mas isso vai depender de outros fatores. Quem é que vai te dar aula, né? Você vai ter vários professores e professoras, muitos brasileiros ou de nacionalidades diferentes. Então talvez isso nem se concretize no final das contas, tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar é que estudar e aprender um novo idioma leva tempo, gente, comprometimento, esforço, não é fácil, né? Dá para facilitar muitas coisas, sim, mas demora alguns aninhos, dependendo de onde você parte até onde você quer ir. Para dar uma noção para vocês, né? Vamos pensar assim, olha. Para a gente chegar num nível de proficiência que é o nível de proficiência mais alto de acordo com Cambridge, né, que é a universidade que faz testes de proficiência, a gente vai precisar mais ou menos aí de 1.200 horas de instrução, tá? Se a gente dividir isso, porque são mais ou menos seis níveis, né? Tem uma mudança que aconteceu nos últimos anos, mas vamos pensar 6 níveis aí. A1, A2, B1, B2, C1, C2, você vai ter mais ou menos 200 horas por nível de instrução, horas de aula, vamos pensar assim, né? Ou seja, para eu passar do nível básico para o pré-intermediário, eu vou precisar de 200 horas. Eu estou falando numa média aqui, né? Tem algumas diferenças. 200 horas de aula. Se você fizer 2 aulas por semana de 1h30, você tem 3 horas por semana. Em um mês, né, você vai ter 12 horas. Então, olha, tá vendo como a conta às vezes não fecha? Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que ter bastante exposição por um tempo relevante. Então, essas promessas loucas, faça inglês, fique fluente, proficiente em 6 meses, não é bem assim, gente. Inclusive, a gente tem um exemplo bem interessante que eu escrevi sobre isso no meu blog, que tem um departamento de línguas dos militares americanos, né? De línguas estrangeiras, que faz mais ou menos esse cálculo aí, mas só que, olha, eles conseguem ficar com uma fluência, proficiência, né? Vou falar de fluência. Interessante, né? Operacional, de conseguir se virar com tudo. Aí vai depender da língua, né? Mas vamos pensar aqui em 18 meses, tá? Ou seja, 1 ano e meio. Você consegue chegar num nível bem legal de proficiência. Mas olha, eles fazem aula todos os dias por várias horas e tem várias imersões e atividades, né, que simulam como se eles estivessem fora do país usando aquela língua. Não é a nossa realidade, não é a realidade da maioria das pessoas. Então, assim, se você acha que dá para ficar fluente em 12 meses, 6 meses, 18 meses, mesmo se você dedicar boa parte da sua vida para isso, é difícil. Tão difícil que só esse curso do Departamento de Línguas Estrangeiras dos militares americanos que consegue algum sucesso. Não é todo mundo que passa. Então, vamos parar com isso, né, gente? E para finalizar aqui, vou fazer outro vídeo em breve, tá? Acho que a outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é com aquela ideia dos gurus do Instagram e do YouTube. São pessoas que criaram o método. Primeiro, você não criou nenhum método, gente.
Os métodos foram criados por linguistas, tá? Pessoas que estudaram, pessoas que são da área de, sei lá, aquisição de linguagem, ou de segunda língua, psicolinguística, neurolinguística, né? E assim, não é que eles foram criados muito, é que eles foram estudados e aí depois eles se convencionaram em alguma coisa. Ah, esse é um método audiolingual, por exemplo. Então a gente tem que tomar cuidado. Ninguém cria método assim, gente. E se criou e fala que criou, tem que publicar em algum lugar para os pares, né? Colocarem um selo de confiança, senão como é que a gente vai saber, né? Então aqui vou terminar aqui. Tem muita coisa ainda para falar, mas a minha sugestão é: comecem a fazer um curso, vão até o final, achem alguém qualificado para dar aula, professor ou professora de inglês, se quiser fazer inglês, que tenha qualificação. Essa coisa de nativo, gente, fica com um professor brasileiro, pode ser um nativo, mas que tenha qualificação. Ou, se não tiver um nativo qualificado, pega um brasileiro qualificado, vai ser ótimo, que vai poder te ajudar mais ainda, porque sabe a sua língua. Tá certo? É isso aí, gente. Até o próximo. Não se esqueçam de se inscreverem aqui nesse canal, Fator Coruja, né? Podcast. Lembrem-se do meu clube de assinaturas, o Fator Coruja, do meu livro, Fator Coruja. Aliás, procurem tudo, André Redlund, Fator Coruja, que vocês vão me encontrar. Tchau, tchau, até a próxima.